seja bem-vindo à aula número 03. Eu sou o professor Hoffa. A nossa aula de hoje vai falar sobre algo muito interessante, porque na atualidade que estamos passando aí no isolamento do coronavírus, nós vamos falar sobre a vida atual, virtual versus real. Estamos passando por uma situação, estamos em casa, tudo agora é online, tudo agora é virtual. Então, como que podemos lidar com esse virtual e ao mesmo tempo é a nossa vida real? Será que o virtual passou a ser o real? Então, na aula de hoje nós teremos alguns pensadores falam sobre isso e algumas ilustrações muito interessantes, frases e o que alguns teóricos dizem a respeito. Então, vamos lá para essa maravilhosa aula, sobre esse maravilhoso assunto. Então, vamos logo com o primeiro pensador. Vamos ouvir um pouco o que Leandro Carnal fala sobre a vida virtual. Logo após, nós teremos um comentário a respeito. De que esse mundo virtual está provocando uma coisa, e lembrem, ferramentas são neutras. Um martelo é uma ferramenta poderosa para bater um prego, ou é um instrumento de homicídio. O martelo é neutro, pode ser bom e pode ser ruim. A internet é uma poderosa, boa e positiva ferramenta. Eu que fiz minha dissertação de mestrado em máquina de escrever, calculando a margem direita. Eu considero o computador uma maravilha. Eu que tinha que corrigir erros com liquid paper e errorex. Eu que tenho esse mantra do projetor, considero o PowerPoint uma maravilha. Mais prático, mais rápido, mais dinâmico. A técnica é boa. São as pessoas atrás da técnica que tornam ela problemática. Um automóvel é muito bom. São as pessoas que dirigem que o tornam um instrumento de morte. Então aqui não vai nenhuma crítica à internet, mas à humanidade que a utiliza. Não vai nenhuma crítica a computadores. Não vai nenhuma crítica à vida digital, desde que eu entenda que um amigo digital é um fantasma de fótons e elétrons, que não pode substituir um amigo real. Desde que eu entenda que a minha vida não está ali, que o like não produz afeto, e que se eu tiver 10 mil likes na minha foto, eu continuo uma pessoa solitária. Desde que eu entenda que os valores essenciais continuam onde sempre estiveram. Família, amigos e trabalho. Só. Sempre. E a internet pode ser muito boa. Eu não existo mais sem o Waze. Não vou à padaria em São Paulo sem o Waze. O Waze é meu pastor. Eu nada temerei. Ainda que eu ande no Vale das Sombras, ele será minha luz e meu cajado. Eu não sei fazer nada sem o Waze. O Waze é muito bom, desde que eu entenda que isso são ferramentas para eu existir e não objetivos de vida. É preciso restaurar essa questão, porque volta ao Narciso. O Narciso dá de mim uma ideia falsa, e o Narciso tem hoje na internet um ponto fabuloso, porque ele representa a vida que eu gostaria, representa esse fake book com aquilo que eu gostaria que os outros vissem de mim. Bem, acabamos de ver o Leandro Carnal e ele fala sobre essa importância do real que está misturado com o virtual. Será que estamos fazendo na nossa vida virtual, fazendo algo diferente, fazendo algo que não somos apenas para conseguirmos saber ou que os outros pensem que somos o que não somos? Será que é isso que estamos fazendo? Então, porque a vida virtual, muitas vezes nós estamos misturando a vida virtual com a vida real. Estamos vivendo num mundo, esquecendo o mundo real. Então precisamos, nos dias de hoje, temos uma estatística terrível, que 80% do tempo das pessoas se preocupam mais com o trabalho e estar conectados com as redes sociais. 10% apenas com o lazer e 10% com a família. Que é algo terrível. E será que agora, com o isolamento social, isso mudou? Quer dizer, será que agora nós estamos passando um pouquinho mais com a nossa família e esquecendo um pouco da vida profissional ou das redes sociais?
ou tem aumentado ainda esse índice porque estamos mais em casa? É algo a se pensar e é algo bem difícil de viver o mundo real através do virtual. Por isso, precisamos saber se nós não estamos substituindo a nossa vida real com essa vida virtual que estamos levando. Por isso, será que nós não estamos transportando para as redes sociais a nossa vida real? Estamos perdendo a identidade física. É algo sério falar sobre isso. Nós precisamos criar. Será que alguém está criando uma identidade nova ou virtual, apenas virtual, fictícia, e não é uma identidade real? Está mostrando o que você não é, ao invés de mostrar o que você é. Então precisamos ter muito cuidado com essa situação. É preciso, muitas pessoas estão dentro de casa preocupados tanto com o celular, tanto com os likes, com as curtidas, que estão, ao acordar, ao invés de ver como o filho real, de carne e osso, está passando, ele está querendo saber como está a sua postagem. Então, se alguém comentou, se alguém fez algum like, algum comentário, mais alguma curtida, inscrição, será que estamos transportando nossa vida para isso? Precisamos pensar muito, ainda mais nesse momento de isolamento social, que precisamos fazer para que vivamos o virtual, sim, mas o real não pode deixar de lado. Aviso: atendimento presencial suspenso. É isso que temos visto nesse momento de pandemia. Temos visto o atendimento que está suspenso, o atendimento presencial. Então, não sabemos nem quando volta e precisamos lidar com essa situação. Como vamos atender o virtual? Então, nós precisamos atender a questão virtual. Então, é como se fosse uma pessoa aqui, que está fazendo, como se a pessoa estivesse fazendo um atendimento virtual, como se fosse presencial. Muita gente não se adapta a esse tipo de coisa. E não é só pessoas de mais idade. Muita gente tem dificuldade, tem problemas para saber como lidar com isso. Então, precisamos saber o limite do real com o virtual. Será que o virtual pode tudo? É uma dúvida que precisamos pensar. Então, nós temos ali nas escolas, ultimamente, temos visto os cursos presenciais, a aula presencial está sendo substituído para a aula online. Os professores que não têm essa formação ou esse contato com o virtual, com a tecnologia, nem sempre tem, ele tem que aprender a lidar, então, sair do presencial e lidar com o online, fazer um curso online. Então, será que eles estão lidando bem com isso? É complicada a situação, mas precisamos. Hoje em dia tem acontecido isso. Outro que também tem acontecido são as igrejas. As igrejas têm o culto e as missas presenciais, as celebrações presenciais, estão passando para online. Então, será que todo mundo se adapta? Todo mundo tem essa tecnologia? Então, precisamos pensar nisso, que é algo muito sério e que precisamos saber se é possível todos se adaptarem a isso ou não. Então, hoje em dia, como já acontece há algum tempo, o namoro, o relacionamento quase que virou virtual, quase não é mais real. Então, beijos e abraços e relacionamento carnal, da carne, aquela maravilha, não existe. Hoje em dia parece que está tudo virtual. Todo mundo se fala muito pelo celular, se fala muito ali pelos meios tecnológicos, pelo Zap, pelo Face, pelas redes sociais, e fica um pouco de lado o presencial, o estar ali junto, lado a lado, um com o outro, naquele momento. Então, um pensamento ali diz assim como na vida virtual, na vida real, quem interage com infinitas pessoas simultaneamente não dá atenção de qualidade para nenhuma delas. É o fato de ter 3.000, 1.000, 5.000 amigos no Facebook que você não sabe nem
quem são. Quem são esses amigos? Porque você não consegue interagir com eles. Então, é o amigo virtual que não dá, às vezes não cabe por um real, porque ele não estará te ouvindo em todos os momentos, você não sabe nem quem são esses 5.000, 3.000 amigos que você tem. Então, é complicada a situação, mas é bom para refletirmos sobre isso. Friedrich Nietzsche, um grande filósofo e teórico, ele diz: os modos de vida inspiram as maneiras de pensar, e os modos de pensar criam maneiras de viver. Como estamos vivendo? Qual o modo de vida? Nossa vida agora virou virtual ou é uma vida real? Precisamos ter isso em mente. Então, ele analisou a função dos valores da vida e da cultura. Precisamos saber como estamos vivendo, para saber como estamos pensando. Então, uma coisa está totalmente ligada à outra. A maneira como você pensa é como você vive, e vice-versa, né? Que você vive muitas vezes é às vezes o jeito de você pensar. Aristóteles disse algo muito importante: felicidade é ter algo o que fazer, ter algo que amar e algo que esperar. Será que nós estamos na vida real tendo essa postura, tendo essas atitudes? Precisamos ter. Porque senão nós não vamos conseguir. Precisamos esperar conforme todos esperam as coisas presencialmente, e muitas vezes não temos nem paciência pelo virtual. Demora muito, a conexão está ruim e horrível, mas nós não deixamos passar. Então precisamos ter essa espera, precisamos esperar o momento certo das coisas. Michel Foucault disse o seguinte: Édipo não se cegou por culpa, mas por excesso de informação. E algo muito sério, por isso muitas vezes pecamos. Se as pessoas do passado estavam com problemas de informação, não tinham essa informação, nós temos problemas de excesso de informação. Devemos saber o que fazer com elas. Se acreditarmos em tudo, podemos ter sérios problemas em nossa vida. Precisamos ter muitos problemas, precisamos saber lidar com essa situação. Uma Mariana Mussi, numa frase da internet, diz assim: a internet te dá essa falsa impressão de que você não é apenas um figurante como na vida real. Então, muitas vezes, viramos celebridades na internet, algumas pessoas viram, e depois, na verdade, eles não são isso tudo na vida real. Então, é algo virtual que a pessoa projeta para o virtual que gostaria que acontecesse no real. Mais uma frase de internet diz: a vida é o que acontece enquanto você não está na internet. Então é verdade, muitas vezes as pessoas estão vivendo no virtual, esquecendo do real. E a vida continua e a vida é real em nossas vidas. Não importa apenas alcançar o que queremos, mas aproveitar e aprender no caminho até lá chegar. Isso é o mundo real. O mundo real é assim. Precisamos chegar e alcançar tudo a chegar lá passo a passo. Não há nenhuma mágica como no virtual. Precisamos chegar lá no momento certo e vamos chegar lá se dermos um passo de cada vez, um passo firme e consciente. Bauman disse o seguinte: se levarmos em conta que amar outra pessoa não é amar o que projetamos nela, e sim a sua humanidade e singularidade, não será difícil compreender que o amor é um desafio nos tempos de modernidade líquida. O Bauman fala um pouco sobre esse assunto, sobre a vida líquida, que nada é sólido, tudo escapa pelos nossos dedos, porque é algo tudo relâmpago, tudo instantâneo. Então, é algo muito sério e que precisamos tomar cuidado sobre esse assunto. Nós vamos ver, completando essa ideia de Bauman, nós vamos ver um pequeno vídeo agora de alguém falando sobre esse assunto, sobre Bauman e sobre
o que acontece com essa modernidade líquida e com a vida líquida em nossas vidas. Assim, estaremos realmente cumprindo tudo e a nossa missão. Outro pensador que nos ajuda a entender o mundo contemporâneo é um sociólogo polonês radicado na Inglaterra chamado Zygmunt Bauman. Bauman é um escritor bastante profílico, ele tem trabalho já desde os anos 60, 70, mas a partir dos anos 90 ele começa a desenvolver uma ideia que me parece muito interessante para entender o mundo moderno, de que nós vivemos no que ele chama de uma modernidade líquida. E ele usa essa metáfora do líquido porque um líquido é algo que muda de forma o tempo todo, então ele não está jamais preso numa única forma, ao mesmo tempo que ele conserva algumas das suas características. É justamente esse paradoxo, esse conflito entre características que não mudam e uma mudança constante que ele usa a metáfora do líquido para explicar. E ele vai mostrar que a vida humana na contemporaneidade se caracteriza justamente por isso. Todos nós estamos o tempo todo vinculados a alguns componentes que não mudam. Ao mesmo tempo, essas mesmas relações o tempo todo são forçadas ou são estimuladas a mudar, são estimuladas a se transformarem. Talvez um exemplo dessa modernidade líquida possa ser visto nos nossos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos afetivos. Se você pegar um século e meio atrás, casamento, o relacionamento era para toda a vida. Atualmente, a própria noção de relacionamento ela já está muito mais fluida. Você pode casar, claro, mas além do casamento, você pode simplesmente morar junto, sem necessariamente aquele compromisso rígido, aquela rigidez pré-moderna. Morar junto é um exemplo da modernidade líquida, mas o melhor exemplo talvez seja o verbo ficar. Nada melhor do que ficar para entender o que é a modernidade líquida. No ficar, ao contrário do namoro, ao contrário do casamento, até ao contrário do morar junto, para ficar você não precisa estabelecer nenhum vínculo mais profundo. Se você ficou hoje, você não precisa necessariamente ficar amanhã. É um relacionamento, então estamos dentro de uma permanência, mas você não precisa criar um vínculo mais forte. Então, esse conflito entre a nossa busca pela permanência e uma impermanência constante, para ele é uma das grandes fontes de angústia do ser humano contemporâneo. Dizem que o cérebro humano é o órgão que mais consome calorias. Aproveite, inscreva-se no canal da Casa do Saber. Agora nós veremos um trechinho de uma ilustração muito interessante que a menina... não vou dar spoiler, mas você veja que a menina vai fazer um pedido a Deus devido ao que acontece no seu lar. Então vamos ver o que a menina vai pedir e logo após estamos comentando um pouco que é algo muito importante para nossas vidas. Vamos lá? Papai do céu, me transforma num celular? Pai, olha o desenho que eu pintei. Calma, filha. Papai acabou de chegar, tô bem cansado, tá? Só um pouquinho. O senhor precisa ver como eles têm paciência com ele. Mesmo quando chegam em casa, cansados do trabalho. Mas comigo não. Vão logo dando bronca. Ô menina, eu já falei que eu não quero que você mexa no meu celular. Vai brincar, filha, vai. Os olhinhos da minha mãe até brilham quando ela está olhando para o celular. É lindo de ver. Eu quero que ela olhe assim para mim também. Pai, olha essa casa que eu desenhei. Nossa, que casa bonita e colorida, né? Sim, é um mundo encantado. Ah, então por isso que você desenhou uma rosa gigante. Uhum. O que é isso? Um coração que voa? Sim. Inteligente. Alô? Pai, também Fala, tem meu uma casa nobre. de cachorro. Tudo certo? Graças Pai. a Deus. Só um minutinho, filho. Fui lá sim. Quando estamos Fala. conversando e o celular toca, meu pai corta nossa conversa no meio. Já tomou café, filha? Escovou os dentes? Sim. Mas nunca,
Nunca mesmo, ele para de olhar o celular para conversar comigo. Você viu que semana que vem é aniversário do seu tio? É? Nossa, vai ter festa e tudo. Bacana. Pai, me ajuda a colocar todas as cores iguais? Agora não posso, filha. Depois. Mãe, quer brincar comigo? Daqui a pouco, filha. Eles nunca têm tempo para brincar comigo, mas gastam horas vendo coisas no celular. Por favor, Papai do Céu, me transforma no celular. Daí, todos vão ser felizes aqui em casa. Muito obrigada. Amém. Bem, a menina faz um pedido a Deus. Papai do céu, quero ser um celular. Por que ela faz esse pedido? Porque ela observa que o pai e a mãe, eles estão dando mais importância ao celular durante todo o dia. Não tem tempo para ela. Vem brincar comigo, vem ver meus desenhos, minhas brincadeiras que eu fiz na escola. Calma, minha filha, agora não tenho tempo, daqui a pouco eu vou. E o celular é o centro das atenções da família, do seu pai e da sua mãe. E será que não tem acontecido isso em nossas vidas? Nós temos colocado o celular, a tecnologia em primeiro lugar? Muitas vezes eu acho que sim. Devemos dosar as coisas, porque a tecnologia é algo que vem e serve para o bem. Pode servir para o bem, mas pode servir para o mal, porque depende de quem usa. Então depende de como usamos esta tecnologia. Então, como estamos falando da nossa vida atual, virtual versus real, então precisamos tomar cuidado para que esse virtual não se torne muito mais real do que deveria e que todos nós possamos viver dosando o virtual com o real em nossas vidas. Bem, então essa foi a nossa aula de hoje. Então, um tema muito atual que fala sobre a vida atual. Então, nós temos ali o virtual versus o real. Como estamos vivendo? Estamos dosando o virtual com o real? Precisamos pensar, refletir sobre esse assunto para que não possamos viver de forma errada ou dar muito mais importância do que deveria ao virtual. E as pessoas de carne e osso estão do nosso lado e nesse momento de isolamento, certamente que elas precisam de nossa atenção. Muitas vezes, como alguns psicólogos estão dizendo, agora é o momento que estamos vivendo, estamos passando por essa situação de podermos dar mais atenção. Será que foi preciso um vírus para isso acontecer? Então, é algo muito importante em nossas vidas que possamos viver isso. Então, essa foi uma reflexão muito importante e atual para a aula, na aula de hoje. Agradecemos a sua participação, a sua assistência, né, que você está assistindo a aula, e que você possa ter essa visão e ter esse pensamento. Viva o virtual, sim, nas redes sociais, mas não esqueça do mais importante, o real de carne e osso que está ao seu lado. Um forte abraço.